Muita gente vem me perguntar sobre a carreira de citologista clínico, né? Então, assim, as perguntas são as mais diversas possíveis, né? Quanto ganha? Como é que se forma um citologista clínico? Né? Onde trabalha? Como é que é? Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para explicar essas perguntas, ok? Então, aguarda aí depois da vinheta que eu vou te contar. Bom, para se formar um citologista, a primeira coisa é ter a graduação, né? Então, geralmente, o que é que está regulamentado? Eu posso até ser questionado por outras pessoas, mas o que está regulamentado é que biomédicos, farmacêuticos e médicos estão regulamentados. Em alguns estados, o biólogo também está. Então, assim, a questão de dizer quem vai assinar laudos, quem vai ficar responsável técnico por laudos, não é o profissional em si. É o conselho, é o que foi decidido nas normas, né, de cada profissão, enfim. Você quer estudar citologia? Qualquer um pode estudar citologia, não tem problema. Se o engenheiro quiser estudar citologia, ele estuda citologia. Então, muita gente me pergunta, professor, eu sou veterinário, eu queria fazer seu curso de citologia, porque tem muita coisa semelhante. Eu posso fazer o curso? Claro que você pode fazer o curso, não tem problema algum. Agora, assinar, eu não sei da categoria dos veterinários se pode, né? Então, assim, provavelmente eles podem exercer a citologia normalmente com animais, tá? Com humanos, não. E por aí vai. Então, assim, há houve, né, durante algum tempo, problemas com essa questão de quem pode ou não ser responsável técnico, né? Então, essa questão já foi ultrapassada e aí cabe a cada conselho de classe colocar ou não no rol de suas atribuições. Mas a citologia clínica para humanos, ela está regulamentada para biomédicos, farmacêuticos, médicos e biólogos, né? A questão dos médicos, eles precisam fazer uma residência em patologia para poder exercer a citologia clínica, né? Ou a citopatologia. Os biomédicos e farmacêuticos, eles precisam ter uma pós-graduação na área com pelo menos 500 horas. Então, existe uma série de discussões a respeito disso que podem, de certa forma, gerar um desconforto ou alguns tipos de problemas. Então, eu não vou me deter nisso porque eu não estou aqui para falar de questão de atividade profissional. Eu estou falando aqui de exercer a citologia clínica. Então, vou falar como um profissional devidamente habilitado, inscrito no seu conselho de classe e que pode exercer a atividade, tá? Então, o que é que ele tem que fazer? Primeira coisa, como eu falei, a graduação tem que ser uma graduação que exista conteúdo para isso. Quais são os conteúdos? Praticamente todos os cursos da área de saúde têm conteúdos que são a base da citologia. Por exemplo, anatomia, histologia, citologia básica ou biologia celular, fisiologia, patologia principalmente, né? Porque você só pode fazer patologia depois que você passou por essas disciplinas todas, né? Principalmente fisiologia, tá? Então ele precisa ter essas disciplinas para poder já criar a base de um citologista. Se o curso dele tem a disciplina de citopatologia ou citologia clínica, também será um ganho extremo. Agora veja, alguns cursos criam perfis de formação. Então, eu posso ter uma formação, vamos dar um exemplo, um biomédico. Ele pode fazer a graduação dele e no estágio obrigatório dele, ele utilizar o perfil para se formar citologista, né? Ou seja, um biomédico com habilidade, digamos assim, em citologia clínica. Porque o biomédico, na maioria das vezes, ele é formado dentro da patologia clínica, das análises clínicas. Então, ele pode ter esse perfil na sua graduação. Vários cursos no Brasil já têm perfis delimitados, né, dentro. Tem uns, por exemplo, o farmacêutico, ele pode ter um perfil dentro da indústria farmacêutica ou dentro de uma das especialidades farmacêuticas, tá? Então, isso aí você tem que ver com o seu conselho de classe. Então, depois que você fez uma graduação, essa graduação te deu condições de você chegar lá. Então, o que vai acontecer agora? Você agora precisa se especializar. Na graduação, gente, graduação não habilita profissional
da maneira adequada. Ah, professor, mas eu conheço um monte, por exemplo, eu conheço médicos que eles estão atendendo e não tem residência. Sim, mas não é o correto. O correto é você investir na carreira para você ter aquela experiência, a habilidade, a formação daquilo ali. Tá? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, você terminou a graduação, mesmo que você tenha feito um perfil dentro do que eu falei, você tem que fazer uma pós ou uma residência naquilo que você quer exercer, para você ter segurança, para você ter propriedade de conhecimento naquilo que você faz. Tá certo? Então isso seria a segunda etapa. Entre essas etapas, seria muito importante, caso a pós-graduação não desse total condição para você, você procurar passar uma temporada em um serviço. Por isso que as residências são muito boas, porque a residência você está ali participando, trabalhando dentro da atividade que você está estudando. Mas se você não tem essa condição de fazer uma residência, o que é que você vai fazer? Procurar um serviço e acompanhar esse serviço e continuar estudando. Outros me perguntam também, professor, então quer dizer, eu faço uma pós, acabou e aí eu vou trabalhar para o resto da vida. Também é outro erro extremamente grave. Como qualquer outra profissão, tudo se atualiza, muda, né? Você não tem grandes mudanças, mas você pode ter mudanças interessantes. Por exemplo, na citologia, eu tenho, por exemplo, atualizações na nomenclatura, mais características para determinado tipo de lesões. E a gente não pode só lembrar de citologia cervical, não. A gente está falando de todas as citologias. Então, um profissional que termina uma graduação ou uma pós e acha que chegou no topo, não é um bom pensamento. Tá? Por mais que você trabalhe eficientemente. O ideal é que você, pelo menos, faça cursos de curta duração. Pelo menos isso. Com pessoas que têm uma certa experiência para passar para você. Então, cada professor, cada curso, cada ambiente tem uma experiência. Então, se você é uma pessoa que está sempre participando de cursos, de congressos, fazendo cursos, né, de pequena duração, você está usando o conhecimento, né, você está absorvendo, melhor dizendo, o conhecimento de cada experiência dessa. Então, por exemplo, você faz um curso com alguém que está numa área do Brasil onde tem uma demanda, digamos assim, uma diversidade de determinados casos que não tem na sua região ou na região do outro curso que você fez. E cada professor, cada digamos assim, orientador, ele vai passar não somente a experiência dele, mas ele vai passar casos clínicos, vai passar detalhes e a maneira como ele resolveu aquele problema. Então uns vão adicionar alguma ferramenta, a didática dele é diferente. Tem pessoas que têm uma didática muito suave, muito própria, de repassar conteúdo, né? E isso tornar o mecanismo de ensino-aprendizagem muito rentável, digamos assim, né? O resultado ser muito promissor. Então, é isso que você tem que fazer. Então, professor, outra pergunta, né? Professor, se eu fizer, por exemplo, um curso online seu, eu posso assinar laudos? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Você só pode assinar laudo, que significa ser responsável técnico por aquilo que você está fazendo, se você tem formação para aquilo. Certo? Você pode fazer trocentos cursos, mas se você não tem a formação para aquilo, é como se fosse a sua licença. Você não tem a licença para poder ser o responsável técnico daquilo ali. Então não adianta uma pessoa, por exemplo, que nunca fez uma graduação, fazer um curso, por exemplo, sei lá, de radiologia e querer assinar laudo de radiologia. Não é assim. Tá? Você tem que ter uma formação para isso. Okay? Então, você pode fazer cursos com diversos professores e tudo mais, mas você precisa ter formação para isso. Tá certo? Então, quer fazer, por exemplo, meus cursos online. Então, você pode fazer quantos você quiser, não tem problema algum, contanto que você tenha a formação para isso. Ah, professor, mas eu sou uma pessoa que eu sou, sei lá, eu sou educador, eu sou engenheiro, sou químico, e eu gostei muito, eu assisti uma palestra e gostei muito do assunto, eu queria estudar isso.
Não tem problema algum. Você pode estudar o assunto que você quiser. Ah, eu quero fazer seu curso, mesmo sendo engenheiro. Eu posso? Pode, não tem problema. Você vai ter uma série de dificuldades, porque você não viu aquela base que existe na graduação de quem é da área de saúde, né? Principalmente se não tiver a disciplina de patologia. Você vai sofrer um pouco, mas se você é um autodidata que gosta de estudar e vai vendo o que é que aparece e começa a estudar, a capacidade de cada um é relativa. Né? Tem gente que consegue fazer isso, tem outros que não conseguem. Tem gente que não consegue estudar só, precisa de um orientador, de um professor. Então, são condições disso. Agora, habilitar uma pessoa, habilitar é diferente, tá certo? Então, o profissional habilitado, dependendo do conselho dele, dependendo das normas, das nossas regras, da legislação, ele pode ou não ser o responsável técnico por alguma atividade, tá certo? Então, eu acho que essas perguntas, que são as que eu recebo muito direto no meu Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, por e-mail, eu acho que eram essas, né? Ou seja, exercer a habilidade, como se formar citologista clínico, né? Ou o que é que me limita a exercer essa habilidade ou não. Então, acho que eu respondi. Se eu não respondi, você pode pegar, fazer um comentáriozinho aqui, perguntar, ou quiser fazer um complemento do que eu falei, fiquem à vontade, gente. O canal é para vocês. Então, quanto mais vocês participarem, mais o nosso vídeo vai ser distribuído e melhor vai ser, porque vai me incentivar a fazer mais. Então, é aquela tal história. Se você não dá um joinha, né, não compartilha e não comenta, a gente vai perdendo o estímulo de fazer. E aqui é um canal muito bom, porque a gente é livre e pode dar explicações que muitas vezes elas estão na cabeça de muitas pessoas, principalmente das pessoas que estão começando na sua carreira, né? Tem gente que está aí terminando graduação, outros que terminaram, outros que estão pensando em fazer uma determinada graduação. Então é muito importante a gente se informar. Então, perguntar, ir atrás das informações, né? Saber que profissão é aquela, que especialidade é aquela, como é o dia a dia. Né? Muita gente pergunta também se é rentável ou não. Isso também é muito relativo, gente, porque você pode montar um próprio serviço, você pode trabalhar num lugar que remunere bem, você pode ser um professor universitário, você pode ser um líder de um laboratório grande, por exemplo, você pode ser, você pode ir para o interior, montar seu próprio laboratório, seu próprio serviço. Então não há um parâmetro assim para dizer assim, ganha muito bem ou ganha muito mal. Né? Vai depender de diversos fatores do meio onde você está. Né? Eu tenho muitos alunos que, ao terminar os meus cursos, tanto presencial como online e tal, eu já estou aí há mais de 20 anos trabalhando em cursos presenciais, né, e quase 5 anos em cursos online. Então eu já tenho muitos ex-alunos que montaram um serviço e estão vivendo muito bem, né, estão sendo remunerados muito bem. Ah, professor, mas é muito difícil. Difícil é para todo mundo. Toda profissão tem dificuldade. Não adianta achar que você vai fazer um curso superior e sua vida vai virar um mar de rosas, né? Como diz a história, aquele mundo rosa com bolas branquinhas. Isso não existe, gente. Não existe. Isso é conversa, isso é balela. Você não pode acreditar nisso. Tem até um ditado que diz assim: eu descobri que eu tive muita sorte na vida depois de passar quase 18 horas por dia estudando durante vários anos. Não existe sorte. Esqueça isso. Existe esforço, existe dedicação, existe horas de estudo, treinamento. Então, se você é um daqueles alunos de graduação, ou foi um aluno de graduação que empurrou o curso com a barriga, realmente vai ser mais complicado. Pode ser que você acerte em alguma veia aí e se dê bem na vida. Mas provavelmente você vai ser mais um mal remunerado, né, que vai reclamar da vida e da profissão todos os dias. Enquanto eu vejo pessoas que se dedicaram desde a graduação, ou se dedicaram depois que terminou assim de uma maneira, fez a graduação normal, medíocre no sentido de ser mediano, nem era de mais nem era de menos. Fez ali, mas quando terminou a graduação, achou, por exemplo, na citopatologia, uma coisa formidável e disse assim, não, eu quero isso. E começou a se dedicar.
provavelmente esse vai se dar bem. A probabilidade dessa pessoa se dar bem, ela é grande. Agora, você esperar que caia do céu, gente, acorda que a coisa está ficando cada dia pior. Em qualquer profissão, não existe profissões que o cara vai terminar e vai se dar bem logo de cara, não. Existem algumas profissões que elas têm mais oportunidade de trabalho, né? O mercado absorve mais rápido. Mas a população mundial está crescendo o tempo todo, então existe um turnover e um aumento, né? Então, cursos, o Brasil explodiu de universidades, de faculdades, de centros universitários. Então a gente antigamente tinha as universidades públicas federais e estaduais e uma outra privada. Hoje a gente está curso para tudo que é lado, faculdades que não fecham o número de vagas e oferecem aí cursos de péssima qualidade, cobrando ninharia. Por quê? Não se iluda, gente. Você ir para uma universidade, um centro universitário, uma faculdade, seja lá o que for que te dá um curso superior e diz assim, olha, tu vai pagar, vamos supor, um curso custa em média R$1.000 numa mensalidade, tu vai pagar R$125, por exemplo. Gente, corra desse lugar. Isso não presta. Não estou dizendo que é preço que faz qualidade, não. Mas como é que você vai pegar um curso que na maioria dos casos custa 1.000 e você vai ter condições de pagar bons professores e de ter uma estrutura boa? Não vai. Essa faculdade vai pegar, por exemplo, o professor tem doutorado, tem mestrado? Não, pega só especialista. Quando vier uma avaliação do MEC, a gente contrata e depois demite. E vamos pagar uma ninharia. Aí aquele professor, não deveria, mas aquele professor ou aquele profissional que terminou uma faculdade, fez uma pós, ele quer ganhar alguma coisa, então ele não está ganhando nada, ele vai aceitar aquele trabalho. Aí esse professor vai te repassar sem compromisso muita coisa. Gente, eu não estou dizendo que todo mundo é assim, não. Eu estou falando que isso acontece. Não adianta jogar essa poeira para debaixo do tapete, não, que isso é balela. Balela, a gente tem que ser realista, encarar os fatos com realidade e não achar naquele mundozinho lá imaginário da cabeça de não sei de quem inventou. Tá? Então, uma faculdade que vai te cobrar 10, 20% do que o mercado está te cobrando, ela não vai ter estrutura, e a maior estrutura de um curso superior chama-se professor. Ele pode dar aula numa garagem, mas quem faz a diferença total, por parte da universidade, da faculdade, é o professor, gente. Se você não tem professores bons, com experiência, qualificados, titulados, não estou dizendo que todo professor tem que ter, por exemplo, doutorado. Não. Tem professores muito bons que têm só especialização ou só mestrado, mas que têm uma vasta experiência, que têm uma didática muito boa. Provavelmente esse professor não vai se submeter a aceitar qualquer coisa em qualquer faculdade, não. Ele vai ter várias oportunidades para ele e ele vai buscar melhor. Quem é que vai ficar? Vai ficar aquele que eu disse, que não tinha nada, que está começando a vida, que está precisando, que ainda não tem experiência, ou aquele incompetente que nunca se dedicou a nada na vida, estudou uma coisinha ou outra e aí está dando aula de algo que ele nunca fez na vida. Então, vamos supor, o cara passou a vida toda estudando microbiologia, mas está dando aula de biofísica, dando aula de citologia. Meu amigo, tenha santa paciência, você não pode cair nisso. Lembre-se, hoje em dia, o que está fazendo a diferença é conhecimento. Não se iluda em, eu vou fazer um mestrado e um doutorado para trabalhar com citologia. Você não precisa fazer isso. Você não precisa. Você precisa de estudo, de conhecimento, porque quando você for para o laboratório, para a bancada, que for olhar a lâmina, é aquele conhecimento que vai te dar o suporte para você concluir o seu laudo. Então, se você quer só título não resolve o teu problema. Professor, mas então não vou fazer pós, mestrado, doutorado. Você deve fazer, você deve. Esse ambiente acadêmico te leva a ter uma certa rotina de saber como questionar, né? De saber, por exemplo, interagir em ambientes multidisciplinares, de saber onde buscar a informação correta, de ler artigos, de saber como analisar experimentos, desenvolver pesquisas. Você pode ter, por exemplo, você pode montar seu laboratório e fazer uma parceria com um professor de uma universidade
que faz pesquisa e dizer, ó, eu tenho uma rotina assim, vamos fazer um trabalho conjunto, então você vai lá, regulamenta, comitê de ética, tudo direitinho, que faz. Conheço vários excelentes profissionais que fazem isso, que tem até o serviço próprio e faz projeto de pesquisa e faz tudo isso. Então, gente, vamos esquecer essa doutrina, sabe? Essa doutrina de ficar olhando só assim, ó. Você tem que sair da caixa, você tem que saber que, em primeiro lugar, conhecimento, certo? Conhecimento traz a habilidade, dá o suporte, tá? E se complementar o tempo todo. Ah, tem livro novo, comprar livros, assistir videoaulas, fazer curso, participar de eventos. Você não pode parar. O profissional da área de saúde, ele nunca para de estudar, ele nunca para de se dedicar. Tá certo? Então, só para concluir, que esse vídeo já está longo, né? Já vamos aí mais de 20 minutos. Só para concluir, presta atenção quem está ainda na graduação, ainda é tempo. Você ainda pode ter um futuro brilhante se você mudar a partir de agora e botar na sua cabeça, eu não vou cursar uma disciplina só para ser aprovado por média, não. Ou passar lá pela recuperação, né? Pela prova final. Eu vou fazer aquela disciplina aprendendo, seja ela qual for. Não está no meu curso? Se está no meu curso é porque é importante. Ah, eu não estou ligando para patologia, não. Eu vou fazer a prova lá e vou passar. Passando eu estou satisfeito. Não fique, meu amigo. Não fique satisfeito. Só fique satisfeito quando você disser assim, que disciplina massa, boa, legal. Aprendi muito e estou apaixonado por essa disciplina. Tá? Você tem que se apaixonar várias vezes na universidade. Tá? Você precisa se apaixonar pelo que você estuda. Você precisa ter gosto e querer que aquilo ali fique entranhado na sua cabeça. Tá certo? Pode parecer exagerado, mas vocês vão me dizer no futuro. Quer dizer, não vocês vão me dizer, porque a gente talvez não se encontre, né? Mas vocês vão lembrar disso. Vocês vão lembrar o quanto é importante ter conhecimento. Conhecimento é o diferencial. Então não se contente com a disciplina. E muito acontece, por exemplo, de aluno dizer assim, professor, a aula está muito longa. Ou então o professor fica enrolando e você percebe que ele está enrolando, mas não diz nada porque você quer logo terminar a aula ou terminar a disciplina. Faça isso não, gente. É melhor você mudar, fazer outra coisa. Você está perdendo seu tempo. Muitas vezes é o dinheiro dos pais que está pagando a faculdade particular. Você está se privando de outras coisas. Se você vê que aquilo não é para você, sai logo. Não perca tempo não. Não passe 4, 5, 6 anos dentro de uma universidade a qual você não tem gosto. Tá? Pule fora, porque você não vai ser feliz. Tá certo? Então, procure. Ah, eu gosto de comércio. Monte um comércio, trabalhe no comércio e depois monte o seu. Outros dizem, ah, eu gosto, sei lá, de carros. Vá trabalhar com carros, vá fazer o que você realmente gosta. Esqueça que aquilo ali é uma obrigação. Curso superior não é uma obrigação. Curso superior, ele existe para te dar uma habilidade na qual você tem o direito de escolher. Não, você não. Hoje em dia, está muito difícil você pegar alguém que o pai mandou estudar tal coisa. Existe, mas está muito difícil. Eu, pelo menos, não conheço mais isso, não. Eu vi alguns amigos meus ter que fazer, porque o pai, por exemplo, era médico, ele tinha que fazer medicina. E o cara queria ser engenheiro. O cara queria mexer com exatas. Eu conheço outro que o pai botou para fazer odontologia, porque ele achava que tinha que fazer odontologia. O cara terminou e foi ser fazendeiro, mexer com fazenda. Então, assim, gente, você, em primeiro lugar, saber que aquilo ali é a sua paixão, tá? Se não é, começa a buscar. Você que já encontrou a sua paixão, está no seu curso, está gostando, está indo bem, passe a ser melhor. Pense em ser o melhor da turma. Ah, professor, mas eu não consigo. Mas pense, bote, né? Faça uma mudança na sua mente. Né? Você tem que... O que você pensa termina sendo a sua forma de agir, de tomada de decisão. Então, se você pensar que quer ser o melhor, você pode não ser, mas você vai ser um dos melhores. Tá? Então, pense, eu preciso de conhecimento. Eu estou no curso, mas é porque eu estou fazendo, sei lá, farmácia, vamos falar de farmácia. Mas
Não tem emprego para farmácia. Não tem emprego para quem é incompetente. Certo? Não tem o que fazer para quem é incompetente. O cara que fez um curso de graduação bem feito, ele tem espaço. Ele consegue. Mas também não vai vir um espaçozinho assim. Olha, tá aqui, eu venho aqui trabalhar, vou ter que pagar tanto. Não. Você vai ter que conquistar esse espaço. É o que está acontecendo, gente. A gente está em uma outra era. Esqueça aqueles métodos antigos. Esqueça, por exemplo, o desejo de alguns parentes de que você siga tal coisa. Você tem que seguir o que seu coração manda, o que você realmente nasceu para fazer. Ah, professor, ainda não descobri, mas você vai descobrir. Se você buscar, você vai descobrir, tá certo? Então, vou finalizar, já falei muito, gente. Não esquece, pelo amor de Deus, não esquece de dar um joinha, tá? E não esqueça também que profissão é paixão e conhecimento, tá certo? Grande abraço e beijo a todos e até a próxima.